Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Ao Correio da Manhã na TV, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é segunda-feira, chegamos com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de matéria para os nossos canais que são... Exatamente, está na sua tela já o nosso canal de comunicação oficial. E-mail é o tvccorreidamanha@gmail.com e, é claro, tem o nosso WhatsApp, meio mais fácil de entrar em contato com a gente. Anota aí o DDD 24, o telefone é 99839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim bem nublado, com algumas... Você vai ver um pouquinho de céu azul, mas bem fechado, bem nublado e bastante frio. E por falar em frio, com a chegada do inverno, Jorge, olha só, é importante lembrar que os nossos amigos de quatro patas também precisam de cuidados especiais para enfrentar esse clima bem frio. Tanto gatos quanto cachorros possuem necessidades específicas durante essa estação. E estar atento a essas demandas vai garantir o bem-estar e a saúde dos nossos companheiros peludos. Vamos ver. À medida que o inverno se aproxima, é essencial lembrar que, assim como os seres humanos, os animais de estimação também sentem os efeitos das baixas temperaturas e precisam de cuidados especiais para garantir o conforto e bem-estar durante essa estação fria. E quando chega essa época de temperaturas mais baixas, eles acabam ficando suscetíveis ao frio e a algumas doenças que podem estar correlacionadas, como gripe, bronquite, pneumonia. Por isso, alguns cuidados são necessários para garantir o conforto e a saúde dos nossos animais. Um dos principais conselhos é o cuidado durante o banho desses animais. Procure dar os banhos sempre nos dias de sol e no horário que o sol está mais quente, entre 11 horas e 2 horas da tarde. Dê um banho sempre com uma água morninha e seque bem o seu animal após o banho. A hipotermia é um problema sério durante o inverno. A exposição a um clima mais frio, ventos gelados e um solo úmido podem ser as principais causas de hipotermia em animais. Mas a solução é simples. Basta colocar esses pets em um local seguro, longe do vento e também distante do solo úmido, sem contar que o espaço precisa estar seco. Outro fator relevante é a vacinação do seu animal. Estudos mostram que a incidência de doenças respiratórias nessa época do ano é muito maior. Então procure um veterinário de confiança e atualize a carteira de vacinação do seu animal. No inverno, os pets precisam se manter hidratados. A alimentação e água devem ser ajustadas de acordo com as necessidades do animal durante essa estação. Alguns pets podem precisar de uma quantidade maior de comida para compensar o gasto energético adicional para se manter aquecido. É importante lembrar também que nem todos os animais se adaptam às roupas. Portanto, é necessário observar se o pet se sente confortável e seguro usando. Eventualmente, com o excesso do frio, alguns animais podem apresentar ressecamento e rachadura dos coxins, que são as almofadinhas que eles têm nas patinhas. Para esses animais, é recomendado o uso de hidratantes específicos para animais. E lembre-se, cada animal é único e tem necessidades específicas, individuais. Por isso, é fundamental que eles sejam acompanhados por um veterinário de confiança. É isso aí. Vamos então agora às notícias desta segunda-feira, dia 10 de julho, dia da pizza. Governo anuncia a atualização da vacina contra pólio a partir de 2024.
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro abre edital para preenchimento de 26 vagas. Polícia Civil do Estado do Rio recebe reforço de armamento. Custo da cesta básica de alimentos diminui no Rio de Janeiro. Moda sustentável. Marcas petropolitanas reutilizam materiais que seriam descartados e as transformam em peças novas. Procon Petrópolis multa concessionária de energia Enel. E mais, Petrópolis pode ficar sem coleta de lixo a partir do próximo dia 20, agora no Correio da Manhã na TV. Bom, gente, vamos dar aquela olhada no nosso Correio da Manhã, ver o que é destaque nessa segunda-feira lá na nossa linha vermelha. Governo Federal estuda incorporar o Super RJ no Bolsa Família a pedido de Ceciliano. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Arcabouço fiscal deverá ficar para o segundo semestre. Aprovada a reforma tributária e o CARF, novo marco fiscal, deve ser adiado. Destaque da nossa página 4. Pois é, ainda temos ali, olha só, na página 4, o LAI prevê recorde de investimentos no país. Esse está no Correio Político ali, lá na página 4. E também na página 7, gente. Em internacional, Flórida aumenta controle sobre imigração. Brasil tem mais de 18 milhões de deficientes. Na página 7 ainda, Verstappen vence GP da Grã-Bretanha. E na página 9, projeto busca resgatar história negra. E ainda temos a notícia que a Baixada ganha centro de imagem, destaque da nossa página 12. Tem ainda os destaques do segundo caderno, que hoje, segunda-feira, também traz muita coisa bacana, como um dos destaques é um outro jeito de ver o Rio. Um dos grandes nomes da história do samba, o cantor e compositor Heitor dos Prazeres, pintou um Rio de Janeiro preto, rural e trabalhador. Parte de sua bela obra está em exposição no CCBB do Rio de Janeiro. Pois é, falar aqui do segundo caderno aqui, porque tem uma interessantíssima aqui sobre o Supla. Pois é. Né? No álbum Supla e os Punks de Boutique, o roqueiro mescla romance com crítica social e rebate a fama de punk de boutique. Abre aspas, tem que ter estilo para ser um. Então tá lá na nossa página 5 do segundo caderno aí, o Supla, galera. Vamos continuar aqui então, vamos à nossa página 2, página de opinião. O primeiro editorial, o turismo no país na época do inverno, né? Turismo brasileiro, ele tem muita variedade. Tem coisa para fazer no verão, tem coisa para fazer no inverno. A região serrana é muito privilegiada com turismo, principalmente nessa época fria do ano. Muita gente vem para cá, né? Exatamente. Aqui tem festival de fundi, raclete, tudo para ficar bem quentinho. E, gente? Nosso segundo editorial, vergonha sem igual, toma São Januário. Nós temos hoje o Giro do Esporte, né? Mas olha aí, após a derrota para o Cruzeiro em São Januário, fechado para o público, após os protestos da torcida, o Vasco da Gama escreveu mais um capítulo extremamente vexatório de sua história recente. Pois é, é isso aí. A Série B tá lá, de portas abertas lá, né, gente? Esperando o Vasco, enfim. Vamos para a nossa página 3, coluna Magna Vita. Na foto em destaque, o governador Cláudio Castro ao centro, com Guy Parmelin, ministro da Economia, Pesquisa, Educação e Formação da Suíça, Pietro Lazzeri, embaixador da Suíça no Brasil, Hans Peter, vice-presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho Nacional do Parlamento Suíço, Marcos Chiesa, vice-presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho de Estados do Parlamento Suíço, e ainda tem muito mais ali na foto, né? Rio desperta interesse, a missão governamental e empresarial suíça ao Brasil, recebida no Palácio Guanabara, foi a maior dos últimos 20 anos. Ela contou com representantes dos setores de energia, bancos, inovação, saúde, pesquisa, infraestrutura e saneamento do país europeu, olha só.
Olha. Bastante gente que veio visitar o Rio. Trazer investimentos, né? E, gente, tem ali também falando sobre o Proderj, que comemora 55 anos de fundação, e ao lado ali a foto do governador Cláudio Castro com o servidor mais antigo do Proderj e ainda na ativa, João Lopes, secretário de Transformação, Mauro Farias, e o presidente do Proderj, Flávio Rodrigues. Vocês conferem, é claro, tudo no nosso jornal. Mas eu queria dar destaque ali ao Pinga Fogo, que tem uma notinha daqui de Petrópolis aqui, sim, criando cargos e encargos, Roberta, olha ali. Olha só, com a baixa popularidade, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, vem articulando com seus aliados táticas da velha política que norteou as suas gestões anteriores. Desde o mês passado, tenta emplacar 2 projetos de leis na Câmara para a criação de 2 novas secretarias. Seriam elas a Secretaria Municipal de Direitos e Políticas para as Mulheres, que prevê a abertura de 25 novos cargos indicados, e a Secretaria de Economia Solidária, Trabalho, Emprego e Renda, com mais 27 cargos indicados. Os projetos não foram apresentados oficialmente à Câmara, mas já circulou pelos gabinetes, com a expectativa de garantir a aprovação da maioria. Detalhe, o pedido é um regime de urgência especial. Olha aí, né? Pois quase ao apagar das luzes do seu mandato, querendo colocar... Gente, temos mais ainda no nosso jornal sobre, né? Exatamente. Eu vou ler mais uma notinha aqui do Pinga Fogo, que é o destaque lá da linha vermelha. Boa iniciativa. O deputado estadual Andrezinho Siciliano, usando do seu peso político e familiar em Brasília para cuidar do Rio. Foi dele a iniciativa das reuniões para migrar o cadastro do Programa Estadual Super RJ para o Programa Federal Bolsa Família. Ele coordenou os encontros com a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então tá aí, vamos para a nossa página 4, página de política. Dono absoluto da pauta, Lira deixa arcabouço para agosto, a não ser que haja uma reviravolta, novo marco fiscal só virá no próximo semestre. E aí na foto a gente vê o presidente Lula com o ministro Haddad. Pois é, que agora tem aqueles recessos, né, e tal. Até embaixo ali começa a falar, né, recesso parlamentar deve acontecer extraoficialmente, tem uma matéria sobre isso. E lá do lado no nosso Correio Político, Iulai, Brasil será o país que mais receberá investimentos, falando um pouco aí sobre os investimentos que o Brasil vai receber. Ele fala com exclusividade ao Correio da Manhã. Então, reportagem interessante para a gente dar uma lida, porque tem muita coisa ali sobre esses investimentos que vão chegar ao Brasil. E no nacional, gente, mais de 18 milhões de PCDs no Brasil. Dados da PNAD Contínua 2022 do IBGE mostram que o país precisa crescer na causa. E vários dados aqui do IBGE mostram também emprego, escola, acesso, né, a transporte, a tudo isso é mais difícil para o PCD. Então a gente tem que melhorar bastante nessas questões. E eu fico muito feliz, o Jorge, eu estou até procurando aqui no grupo da imprensa, porque aqui em Petrópolis foi instalado, deixa eu procurar aqui, isso, aqui em Petrópolis foi instalado primeiro bebedor inclusivo da cidade. Verdade, Depois eu vou pedir até para o pessoal lá do Master, pedir para a nossa produtora se conseguir baixar essas fotos para a gente mostrar, porque é uma iniciativa muito bacana. Isso. Antigamente, o que acontecia? As pessoas com alguma necessidade, um cadeirante, elas ficavam em casa. É verdade. Porque não tinha transporte adaptado, porque não tinha acessibilidade, elas não conseguiam ir e vir, eram completamente excluídas da sociedade. E hoje a gente já tem, né, o IBGE cadastrando aí, ó, mais de 18 milhões de pessoas com alguma necessidade, né? E temos que aumentar realmente os benefícios para essa população, porque é uma população que pode muito bem ser ativa, normalmente, só que antigamente elas ficavam totalmente às margens da sociedade, elas nem podiam sair de casa. Graças a Deus esse cenário já vem mudando. E olha só, gente, a concessionária de água daqui de Petrópolis e esgoto instalou o primeiro bebedouro inclusivo na cidade. Foi instalado
ali no iniciozinho da 16 de março, no centro de Petrópolis. Então, com 3 alturas distintas, o design do bebedouro foi criado para facilitar o alcance da saída de água para pessoas PCD, para pessoas com deficiência. Importante, ação. É muito, muito bacana e eu fico muito feliz que essas pessoas hoje tenham voz. Exatamente. Gente, já em economia, mais de 7 bi esquecidos ainda não foram sacados, é sobre aqueles valores a receber, né, do sistema lá do Banco Central, o sistema de valores a receber. É aquele dinheiro que você esqueceu em alguma conta muito antiga, que você não lembra mais, tem que acessar o site Sistema Valores a Receber. Até sexta-feira, dia 7, tinha esse valor aí, esse montante de até 7 bi lá. Você acessa lá para tentar resgatar esse valor, gente. É muito dinheiro esquecido, não dá para deixar, viu? E ali embaixo, a vida dos desalentados no país. Pesquisa mostra dificuldade aos mais pobres em obter emprego. Também está na nossa página de economia. Eu vou dar um destaque ali no Correio Econômico. ANP, preço da gasolina volta a aumentar nos postos. Só que aqui em Petrópolis a gente já tinha percebido no bolso que isso já tinha acontecido. Pois é, gente, lá no nosso especial, para terminar aqui a nossa leitura do nosso jornal, câncer de tireoide e dos mais fáceis de tratar, mas exige cuidados. Junho Verde chama a atenção para a conscientização para tratamento de câncer de cabeça e de pescoço. A matéria é extensa, mas traz um panorama completo sobre essas doenças que hoje afetam, né, os nossos corpos aí. Infelizmente, é isso. Só um comentário aqui, há muito tempo atrás eu vi um médico dando uma entrevista e ele falando que, infelizmente, o câncer vai ser uma doença no futuro recorrente, né, ali no ser humano, que exige o cuidado de se ficar olhando sempre, se tratando ali para não correr o risco de ser pego de surpresa. Então, dá uma olhadinha na reportagem, que ela está imperdível, traz muita informação e, é claro, eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. Lá no nosso site, correiodamanha.com.br, você encontra todas as reportagens e, é claro, indo até as bancas de jornal. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Estado sanciona a lei para que escolas e unidades de saúde notifiquem casos de violência contra crianças e adolescentes. Notifiquem compulsoriamente. É obrigado a notificar. Exatamente. E é claro, vai ter o nosso Giro do Esporte, a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O Ministério da Saúde vai substituir gradualmente a vacina oral contra a poliomielite pela versão inativada do imunizante a partir de 2024. A recomendação foi debatida e aprovada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, que considerou as novas evidências científicas para a proteção contra a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, essa atualização não representa o fim imediato do imunizante, na versão popularmente conhecida como gotinha, e sim um avanço tecnológico para maior eficácia do esquema vacinal, a ser feito após um período de transição. A indicação da Câmara Técnica foi para que o Brasil passe a adotar exclusivamente a vacina inativada da poliomielite, no reforço aos 15 meses de idade, o que atualmente é feito com a forma oral do imunizante. A forma injetável é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o calendário nacional de vacinação. Portanto, após um período de transição que começa no primeiro semestre de 2024, as crianças brasileiras que completarem as 3 primeiras doses da vacina vão tomar apenas um reforço com a injetável aos 15 meses. A dose de reforço, aplicada atualmente aos 4 anos, não será mais necessária, já que o esquema vacinal com 4 doses vai garantir a proteção contra a polio. E olha só, gente, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições para o 28º concurso na carreira inicial como defensor. Ao todo, são 26 vagas e as inscrições devem ser feitas até o dia 2 de agosto. O edital foi publicado em Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no último dia 3 de julho. As inscrições devem ser feitas até as 4 horas da tarde do dia 2 de agosto por meio do site que aparece na tela. Ao todo, são 26 vagas para defensor público, sendo 30% exclusivas para negros e indígenas e 5% para pessoas com deficiência. A primeira prova será realizada no dia 1º de outubro e vai contar com 90 questões de múltipla escolha. Entre os temas abordados na prova estão direito civil, princípios institucionais da Defensoria Pública, tutela coletiva e direito da criança e do adolescente. E na tarde deste sábado, policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 12 quilos de haxixe na rodovia Presidente Dutra. O motorista foi preso e confessou que levaria o material para o Complexo da Maré. Durante a Operação Palladium, equipes realizavam comando estático com o intuito de combater o roubo de cargas e crimes conexos, quando abordaram um veículo de passeio de cor prata. Ao solicitar os documentos de porte obrigatório, o mesmo apresentou sua carteira digital, sua carteira de motorista digital, mas informou que o veículo era de uma amiga sua e que ela iria compartilhar o documento de maneira digital, o que não foi feito. Iniciada a fiscalização, a equipe sentiu um forte odor característico da droga, sendo localizado num compartimento especialmente preparado para o transporte de ilícitos no interior do painel, que contava com um sistema de travas eletrônicas, com o intuito de dificultar a fiscalização policial. No interior do compartimento foram encontrados aproximadamente 12 quilos de haxixe, droga extraída da maconha e que possui elevado valor de comercialização. O condutor confessou que iniciou viagem em São Paulo, na capital, e que entregaria a droga no Complexo da Maré, onde planejava obter um lucro de R$30 mil. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária. Mais um caso aí. Mais um caso. E olha só, gente, nessa última sexta-feira, a Polícia Civil recebeu novos armamentos para combate ao crime no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são 500 fuzis modelo M400.
Parte desses fuzis de última geração serão destinados para as delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs. Os equipamentos já foram cadastrados e começaram a ser distribuídos pelo Estado do Rio. Para o governador, o investimento na segurança pública é fundamental para diminuir os índices de criminalidade. Nós acreditamos na importância que as nossas polícias têm. E nós acreditamos na importância do policial, atrás do colete, da farda, do terno, do ser humano policial. O ser humano que precisa também ter a certeza que volta para casa em segurança. O armamento foi adquirido por meio de um pregão internacional do Ministério da Justiça e Segurança. O modelo M400 foi produzido por uma empresa norte-americana e os agentes civis receberam capacitação para operar e realizar manutenções nos equipamentos. Para o secretário de Estado de Polícia Civil, a chegada do reforço vai auxiliar de forma instantânea no combate ao crime organizado. Nós ficamos muito felizes hoje também com o recebimento essa aquisição de 500 novos fuzis da marca Sig Sauer, calibre 5.56, que vai, com certeza, equipar também as nossas equipes operacionais. E escolas e unidades de saúde públicas e privadas terão que notificar compulsoriamente casos de violência contra crianças e adolescentes ocorridos no estado do Rio de Janeiro. A determinação é prevista pela lei sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na quinta-feira em edição extraordinária do Diário Oficial. As notificações de violência contra crianças e adolescentes devem ser feitas às autoridades policiais para a investigação. A nova lei determina que essa notificação seja feita em 3 vias. Uma delas vai ficar no arquivo especial da unidade notificante e as outras 2 deverá ser encaminhada para os órgãos competentes. Bimestralmente, as instituições de saúde deverão enviar à Secretaria Estadual de Saúde um boletim contendo o número de casos de violência contra crianças e adolescentes, bem como o tipo de violência sofrida. Os dados do arquivo especial de cada unidade deverão ser conservados por 10 anos ou, em alguns casos específicos, até a vítima completar 16 anos. As informações são sigilosas e só poderão ser disponibilizadas para a pessoa que sofreu a violência ou ao seu responsável legal por meio de solicitação da Justiça ou autoridades policiais. Além disso, claro, para fins de pesquisa e estatística, mantendo sempre a privacidade das pessoas envolvidas. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. No mês de junho, a cesta básica de alimentos ficou 1,17% mais barata no Rio de Janeiro. Entre produtos que caíram o preço estão o arroz, o feijão e a proteína, que não pode faltar na mesa dos brasileiros. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos nas capitais brasileiras. Em junho de 2023, o valor do conjunto dos alimentos básicos diminuiu 1,17% no Rio de Janeiro em relação a maio. A cesta custou cerca de R$ 741 do orçamento do carioca. Entre maio e junho de 2023, o óleo de soja reduziu 6,82%, o tomate 4,75%, o feijão preto teve queda de 4,70% e a banana ficou 4,24% mais barata. O leite integral reduziu 3,16% no preço, a carne bovina de primeira 1,67%. O arroz agulhinha passou a custar 1,17% mais barato e o café em pó 0,98%. Qual alimento assim que não pode faltar na mesa da senhora, mesmo que o preço esteja alto? Carne. Carne. É o essencial. É essencial, proteínas, né? Em geral é essencial. O arroz e o feijão, né? Não pode faltar, é o básico, né? O café também. O arroz e feijão é o mais importante, né? Em contrapartida, no acumulado do primeiro semestre de 2023, houve aumento de preço médio em 7 produtos. Liderando o ranking, aparece o tomate com o preço 14,64% mais alto, o feijão preto 3,49%, o arroz agulhinha aumentou 3,49% e o leite integral 3,22%.
Para pesar ainda mais no bolso, a batata passou a custar 2,84% mais cara, o pão francês 2,35% e o açúcar refinado 1,35%. Apesar disso, também no período, houve redução de preços no óleo de soja, que caiu 29,87%. A banana ficou 19,8% mais barata, a carne bovina de primeira teve queda de 3,84%, o café em pó 3,23%, a farinha de trigo reduziu 0,83% o valor e a manteiga 0,67%. Em junho deste ano, o trabalhador remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.320 precisou trabalhar 123 horas para adquirir a cesta. No mesmo período do ano passado, quando o salário estava em R$ 1.212, foram necessárias 133 horas de trabalho. Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer em junho de 2023 60,69% do salário para adquirir os produtos da cesta. Em maio, o percentual gasto foi de 61,41%. Já em junho de 2022, o trabalhador comprometeu 65,39% da renda com alimentação. Porque as coisas estão muito caras e o salário mínimo você vai no mercado e compra poucas coisas, o básico. Pois é, tá difícil, né? Trabalhador aí, essa sentindo queda. no bolso, né? Exatamente. E 2 carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 12, ou seja, virada de terça-feira para quarta-feira entre meia-noite e 4 horas da manhã. Pois é, a reversão da pista de descida exige a interdição total do trecho entre o quilômetro 80 e o quilômetro 102 no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida de traçado quase centenário e onde os ângulos das curvas não permitem a passagem desse tipo de veículo, gente. E equipes da Concer e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. Ou seja, programe sua viagem e evite retenções ali na estrada. Exatamente. Se tiver alguma mudança, claro, a gente vai trazer aqui, né, sobre essa reversão de pista. E, gente, agora a gente vai falar do nosso giro do esporte, é claro. Sobre o Campeonato Brasileiro, pois é, o Fluminense venceu, voltou a vencer aí depois de toda a polêmica, né, com o técnico na seleção, tinha tudo aquilo, será que vai dar certo, será que não vai, será que ele vai se dedicar ao Fluminense? Então ele respondeu aí, ganhou ontem do Internacional por 2-0 dentro do Maracanã. Já o Botafogo segue na liderança isolado, ganhou de 2-0 do Grêmio, o Botafogo tá uma máquina. Lá na frente do campeonato abriu mais 3 pontos e agora se distancia bastante ali do segundo colocado, que agora é o Flamengo. E mudando um pouquinho aqui agora, Ana Patrícia e Duda são bicampeãs da etapa de Gestal, na Suíça, do circuito mundial de vôlei de praia. As brasileiras venceram pelo placar de 2-0 a dupla norte-americana. E ficam agora com o... E no masculino, olha só, André e George ficaram com o bronze, com as medalhas de bronze. Que bom, estão indo bem. O nosso vôlei de praia sempre foi muito forte, né, gente? Então, a gente pode esperar sempre bons resultados. E seguimos pelo tênis agora. Stephanie e Ingrid vencem nas duplas femininas e avançam em Wimbledon. Luiz Stefani venceu a partida por 2-1, enquanto Ingrid Martins levou a melhor no jogo por 2-0. Rafael Matos também segue adiante. Estão indo bem também nossas tenistas. Ainda em Wimbledon, né, Carlos Alcaraz tomou um susto, mas supera Jerry e avança às oitavas, depois de 3 horas e 55 de jogo. O que eu fico mais impressionado é a quantidade de horas de um jogo de tênis, gente. Às vezes demora ali
muito tempo para se ter um vencedor. Para finalizar, eu falo de Fórmula 1. Verstappen venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, com Norris e Hamilton no pódio. Tá aí a foto. O pódio ficou muito legal, bem britânico, né? Com tanto o Lewis Hamilton quanto o Norris aí, de origem inglesa. O Verstappen conquista a 8ª vitória da temporada e sua segunda em Silverstone desde 2020. Além disso, registrou a volta mais rápida da prova e o Piastri, o novato Piastri, foi o 4º colocado nesse final de semana, muito positivo para a McLaren. McLaren que deu um salto muito grande na temporada em termos de melhoria de carro, né? O carro da McLaren estava muito bem na pista e quase imbatível ali perto das Mercedes. Tanto é que o Lewis Hamilton não conseguiu passar o Norris, mesmo estando com pneus mais macios. Jorge, tem uma pergunta para te fazer. E o Brad Pitt? Ah, tem vídeo dele lá, viu? Lá. A gente tem o vídeo do Brad Pitt aí, eu acho que a gente ainda não conseguiu jogar o vídeo ali, mas eu vou falar mais tarde sobre isso, lá no Saturnália, na terça-feira eu falo um pouquinho sobre o filme, mas o Brad Pitt rodou pelo paddock, nas gravações, todo mundo chamando ele, Brad, né? E ele dando seu oizinho lá. E pilotou, viu? Também se alinhou junto com os pilotos lá no Grande Prêmio de Silverstone. Você vê, tem imagens dele ali caminhando com seu companheiro de filmagem. Olha o vídeo aí, ó. Ele saindo lá todo trajado já, com o uniforme de piloto. Bem no estilão piloto mesmo, bem ó. no estilo de piloto, ó lá. E o filme, gente, como eu já falei semana passada, vai contar a história, né, de um piloto mais experiente que sai da aposentadoria para treinar um piloto mais jovem. É o que a gente tem de informação até agora sobre o filme. O nosso giro fica por aqui, gente. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis pode ficar sem coleta de lixo a partir do dia 20. Vem mais uma aí pra gente aqui na cidade, viu, gente? Olha só, você vai ver também uma confusão em um restaurante de Petrópolis, um restaurante tradicional aqui da cidade, viu? Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Você sabia que o mercado da moda é um dos mais que agride a natureza? Pois é, isso porque a indústria é uma das que mais descarta materiais no mundo, gerando poluentes para o meio ambiente. Porém, ao longo dos anos, com a repercussão, e a percepção desses problemas,
foram criadas soluções sustentáveis para reutilizar esses produtos. Confira essa reportagem. Quem é que não gosta de uma pecinha nova no armário? Às vezes a gente realmente precisa dar aquela repaginada nas nossas roupas e acaba que o consumismo fala um pouco mais alto. Mas você já parou para pensar no desperdício que essas pecinhas a mais causam ao meio ambiente? Um dos principais problemas da indústria têxtil é a produção desenfreada e o desperdício de 15 a 20% do que é produzido. Esse excesso de produção acaba sendo descartado de forma errada ou até mesmo sendo queimado, gerando assim mais de 1 bilhão de gases de efeito estufa por ano. Mas há algumas soluções para esses problemas. Em Petrópolis, algumas iniciativas reutilizam essas peças que seriam descartadas e transformam em algo novo. A Relevo ela surgiu em 2018, num projeto de faculdade. E aí, para eu conseguir levar, minha mãe sempre foi muito ligada à sustentabilidade também. Então, a gente estudando, a gente chegou aqui na conclusão de que o guarda-chuva seria a melhor opção, já que ela tinha uns tecidos de guarda-chuva que ela ia fazer ecobag. Então, eu falei, por que não fazer um casaco, né? Já que Petrópolis chove de monte e é o que a gente mais vê por aí. E aí, desde então, a gente retirou 2 toneladas de guarda-chuva do meio ambiente, das ruas, dos rios, só aqui em Petrópolis. Assim como a Relevo, a loja Dona Lua, também em Petrópolis, trabalha com o mesmo conceito. A empresa utiliza retalhos ou sobras de tecidos de confecções para produzir novas peças. A teoria da moda sustentável é que tudo pode ser reutilizado. Nós temos parceria com confecções aqui da cidade, então a gente pega as sobras mesmo, que eles não vão mais utilizar, que são tecidos bons, mas são de coleções passadas, são sobras mesmo, e transformamos nas nossas peças. Então, a gente primeiro pega o tecido e depois vê como a gente consegue aproveitar e transforma em peças femininas. O que sobra, as nossas sobras mesmo, né, nós transformamos em xuxinhas para prender o cabelo, e o que sobra das xuxinhas a gente ainda transforma em conteúdo para fazer almofadas ou caminhas pets que a gente acaba doando depois. O mercado da moda é caracterizado pelo curto ciclo de vida dos produtos. A indústria da moda é uma das que mais poluem no mundo, desde o seu processo de fabricação até o descarte. E por isso é necessário buscar alternativas para que o setor continue produzindo, mas sem agredir o ambiente. A moda sustentável é baseada na preservação do meio ambiente em todas as suas etapas de produção. E o objetivo é reduzir a quantidade de poluentes usados na fabricação. Uma estimativa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais no ano passado apontava que roupas velhas, retalhos da indústria da moda e peças de couro compõem as mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis descartados por ano no Brasil. A gente tem que prestar mais atenção todos os dias, né? Seja na hora de consumir e comprar novas coisas, né? Sendo que a gente tem tanta coisa pronta, né? Tanta peça pronta que a gente poderia reutilizar, transformar em outra coisa ao invés de criar do zero. Então, seria mais um produto que iria para o lixo, iria demorar 400 anos para se decompor. Então, as nossas peças, elas também são retornáveis. Então, ao fim da vida útil delas, as pessoas conseguem retornar elas para a gente conseguir destinar essas peças de uma forma mais consciente. Lojas como a Dona Lu e a Relevo são marcas que incentivam o consumo sustentável, ou seja, incentivam um melhor comportamento dos consumidores para o desenvolvimento deste novo conceito de moda. Elas estão ganhando espaço em todo o mundo e se tornando uma opção cada vez mais aceita. Hoje a gente tem aí só no Brasil, né, 4 milhões de toneladas de resíduos só de tecidos todos os anos, né? Então é importante que ao invés de a gente comprar peças novas que vão gerar mais resíduos, que a gente aproveite os resíduos e transforme em coisas novas, né? Para que gere menos lixo e consiga aproveitar de uma forma sustentável, sem precisar que outros materiais e outros gastos também de energia, de consumo de material, além do tecido que vai para o lixo. É isso aí. Ótima iniciativa, né? Falando nisso. Falando nisso, a gente troca de assunto, mas nem tanto, porque em Petrópolis o contrato com as empresas responsáveis pela coleta de lixo termina no próximo dia 20. E até o momento não há definição sobre como vai ficar o serviço na cidade. Pois é, a Companhia de Desenvolvimento enfrenta problemas na Justiça para conseguir, avançar com a licitação que contrataria caminhões e equipamentos
para a retirada de resíduos e ainda não deu esclarecimentos à população sobre como ficará a situação. Um dos pontos mais críticos é uma representação que a empresa Força Ambiental fez junto ao Tribunal de Contas do Estado contra a administração municipal de Petrópolis. A atual responsável pelo serviço de coleta de lixo em Petrópolis, a empresa Força Ambiental, apresentou 6 pontos contrários à licitação e pede que o processo seja suspenso até que a Justiça decida pelo mérito da questão. Na última terça-feira, a CONDEP emitiu um comunicado em que afirma que o processo licitatório está suspenso devido a uma liminar expedida pela 4ª Vara Civil de Petrópolis. Já na quarta-feira, haveria uma reunião entre as empresas interessadas e a Comissão de Licitação para Avaliação das Planilhas Detalhadas, que foi um pedido após o certame do dia 22 de junho. A Força Ambiental alegou, no Tribunal de Contas do Estado, que o processo licitatório possuía indevido fracionamento de uma etapa da cadeia do manejo dos resíduos urbanos. Ainda afirmou que houve ilegalidade na escolha da modalidade licitatória do pregão e irregularidade no prazo de antecedência mínima de divulgação do edital. A empresa ainda diz que houve vício de regularidade ambiental e indevida permissão para a vencedora do pregão promover a subcontratação de alguma etapa do serviço, como o processo de coleta, o transbordo ou o destino final. Concluiu dizendo que há necessidade de retificação do edital. As atas das reuniões foram disponibilizadas pela CONDEP no portal da Transparência e apontaram outro problema. Ao todo, 7 empresas apresentaram propostas no dia 22 de junho, mas a comissão considerou o custo médio abaixo do pesquisado e, por isso, pediu a apresentação de planilhas detalhadas. No dia 28, aconteceu um novo encontro. Desta vez, a CONDEP argumentou que não houve tempo disponível para a avaliação das planilhas e remarcou para o dia 3 de julho. Naquela ocasião, a empresa que tinha oferecido a proposta de menor valor enviou uma representante que não estava cadastrada pela companhia e foi desclassificada. Ainda na reunião do dia 3, a CONDEP considerou que não houve um detalhamento da planilha como solicitado e agendou um novo encontro, que seria no dia 5, e que foi suspenso pela Justiça. Em relação aos questionamentos mostrados na reportagem, mas não obtivemos retorno. Pois é, gente, olha só, o Procon Petrópolis multou a concessionária Enel em 16 milhões de reais. A multa foi instaurada após um apagão em fevereiro que deixou cerca de 2.500 clientes sem energia elétrica por até 10 dias. Durante o carnaval deste ano, cerca de 2.500 petropolitanos ficaram sem energia elétrica. Em alguns casos, o problema se estendeu em até 10 dias. Muitos tiveram alimentos estragados e até aparelhos quebrados devido ao apagão. A gente percebeu desde um primeiro momento que não havia a mínima condição técnica de atendimento, principalmente de acordo com a resolução 1000 da ANEEL, que estabelece um prazo máximo de 24 horas e 48 horas em áreas urbanas de atendimento dessas famílias. Então, nós coletamos todas essas informações, são mais de 400 famílias que estão sendo encaminhadas individualmente ao judiciário e, além disso, nós tivemos que arbitrar um valor a título de multa administrativa em face da empresa. E esse valor chegou à cifra de 16 milhões de reais. Foram 3 frentes instauradas: a multa do Procon de Petrópolis de 16 milhões de reais, a ação civil pública instaurada pela Procuradoria-Geral do município e as ações individuais das famílias afetadas, que foram registradas pelo Procon de Petrópolis e encaminhadas para o Poder Judiciário. Essa multa de 16 milhões talvez não fique só nisso, porque o Judiciário vai indenizar individualmente cada família que se sentiu lesada. E, pela minha experiência, na militância no direito do consumidor, eu acredito que entre 5, 6, 7 mil reais vai ser um valor justo para aquele que ficou privado de energia elétrica, que, não preciso nem dizer, é um serviço essencialíssimo, seja ressarcido nesse patamar. De acordo com Jorge, o valor vai ser mantido em sede de recurso, com chance de ser judicializado. O coordenador explica ainda que, em caso de novos problemas com a concessionária, o consumidor precisa entrar em contato com a unidade.
foi um prejuízo muito grande. A gente considera que o direito dele é muito bom nesse sentido. Isso serve também, tem um caráter pedagógico, porque após a consolidação dessa multa e mais as ações individuais, além da ação civil pública, que o município também move como um todo, a empresa ela há de se equipar melhor para que isso não volte a acontecer, ou que aconteça de uma maneira razoável, e não do jeito que nós vimos, em que quase que 20% do município ficou às escuras durante um período muito longo. Isso não é admissível. É isso aí, não é admissível. E olhem só, gente, um tranquilo almoço no restaurante Casa d'Ângelo, tradicional de Petrópolis, localizado bem no centro da cidade, se transformou em uma cena caótica na tarde da última sexta-feira, quando um homem entrou no estabelecimento e tentou agredir funcionários. Confira na reportagem. Quem passou em frente ao restaurante Casa d'Ângelo, no centro de Petrópolis, na sexta-feira, se assustou com o cenário do local. Isto porque um homem tentou agredir os funcionários do estabelecimento, segundo eles, sem nenhum motivo aparente. Uma pessoa que veio aqui na casa e ficou ofendendo uns garçons, ficou gritando na casa, e nós fizemos o que fazer, chamar a polícia, e assim fizemos, né? E eles vieram, mas ele já tinha saído antes. A briga começou no início da tarde desta sexta-feira. De acordo com clientes, o homem chegou e do lado de fora já estava gritando. Para quem estava no local, o que parecia era ser uma briga antiga. E do lado de fora mesmo, além dos gritos, o homem batia em funcionários. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido. Não sabemos o motivo. A pessoa realmente chegou aqui transtornada e fizemos o que tinha que ser feito. Na verdade, que foi chamar as autoridades, né? Que coisa, que coisa estranha. Que susto, né? Pois é. Gente, circulou esse fim de semana nas redes sociais aqui em Petrópolis um vídeo de um roubo de um celular em plena 16 de março à noite. Vamos acompanhar o vídeo. Esses dois rapazes, tá vendo? Eles vão vir caminhando quando de repente eles se separam. Quando de repente o rapaz leva o celular da moça. De acordo com as imagens ali das câmeras de segurança, esse flagrante teria acontecido no dia 1º de julho, um sábado. Sábado, dia 1º de julho, agora que passou. Do outro lado, vocês podem ver o outro amigo, ele volta, né? Porque um saiu correndo de um lado, o outro atravessou a rua e volta ali, ó, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Pois é, e logo ali perto tem uma guarita ali, né? No início da 16 de Polícia março Militar. tem uma guarita da Polícia Militar. André, coloca novamente o vídeo, vocês podem ver que dá muito bem, tranquilamente, para ver o rosto das pessoas, então que a polícia possa tomar uma atitude, né? Duas pessoas bem vestidas, direitinho, e leva, infelizmente, o celular da moça. Isso é uma coisa que, infelizmente, ainda assusta a gente, porque Petrópolis ainda é um local tranquilo. Mas ali, a 16 de março, estava bem vazia. Provavelmente, não sei se essas pessoas estavam... Não pareciam nem estar drogada, nem embriagada. Parecia ter feito mesmo de maldade mesmo, né? Tomara que peguem. Tomara que peguem. Pois é. E olha só, após um tiroteio no bairro do Habitat, em Três Rios, que resultou em uma morte e um homem gravemente ferido, a Polícia Civil e Militar do município realizaram uma operação e prendeu 3 suspeitos de cometer o crime. Um tiroteio no bairro Habitat, em Três Rios, deixou uma vítima fatal, Maicon Douglas Vicente da Silva, de 24 anos. O jovem foi encontrado morto na calçada em frente a um templo religioso. De acordo com as investigações, o tiroteio começou na noite de quarta-feira e se estendeu até a madrugada de quinta. Um jovem de 20 anos foi baleado também durante o tiroteio, só que em outra área, conhecida como Habitat Novo.
Ele recebeu o atendimento de uma ambulância do SAMU no local e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, também em Três Rios. Agentes da Polícia Civil e militares do 38º Batalhão realizaram uma operação nesta quinta-feira, que resultou na prisão de 3 suspeitos pelo crime. Junto a eles foram apreendidos 3 simulacros de armas de fogo, sendo 2 modelos de fuzis e uma pistola, drogas, um celular e dinheiro em espécie. Os suspeitos e o material foram apreendidos e encaminhados para a 108ª Delegacia de Polícia. E na tarde da última sexta-feira, um homem foi preso no centro de Petrópolis após furtar um celular. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia do Retiro. O crime ocorreu na Praça do Senip, no centro da cidade, por volta das 3h30 da tarde. De acordo com a Polícia Militar, um homem tentou furtar o celular de uma mulher. Os agentes do 26º Batalhão identificaram o suspeito, que foi preso e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Vamos à previsão do tempo então agora, não é? Isso. A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens, mas não a possibilidade de chuva. A temperatura estável pode trazer mínima de 13 e máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão também é de céu com muitas nuvens. O que muda são as temperaturas, variando entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a previsão é de céu encoberto e a temperatura é estável, podendo variar entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. A previsão para Paraíba do Sul é de céu com muitas nuvens e sem probabilidade de chuva. A tendência é de temperatura estável, com mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Pati do Alferes, a segunda-feira será de céu encoberto e sem chuva. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. E em Três Rios, o dia será com muitas nuvens, mas não a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 31 graus Celsius. O INMET divulgou ainda que os ventos durante a segunda-feira nos municípios citados vão ser fracos. Em caso de trovoadas, é importante que a população se mantenha longe de árvores isoladas e não permaneça dentro d'água durante as tempestades. É importante que, em caso de emergência, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. E, gente, olha só, o Banco de Sangue do Santa Teresa, em Petrópolis, fez um novo alerta sobre o estoque, que estão muito abaixo do necessário. E, por isso, está pedindo por doações de sangue novamente. Com a chegada do inverno, infelizmente é comum que as pessoas evitem doar sangue. Com as temperaturas mais baixas, há uma queda acentuada no número de doadores. Por outro lado, o Banco de Sangue do Santa Teresa, em Petrópolis, pede que as pessoas se mobilizem a fazer a doação, já que os estoques estão muito abaixo do ideal. O Banco de Sangue informou que os estoques de sangue estão em níveis críticos e, por isso, a segurança no atendimento dos pacientes está em risco. Hoje, o banco colhe menos da metade do necessário para garantir a segurança dos atendimentos. O GSH Banco de Sangue do Santa Teresa atende a 3 hospitais da região, fornecendo bolsas de sangue aos pacientes que estão internados e precisam de transfusão para se recuperarem. O consumo de sangue é diário e contínuo, pois ele é utilizado em diversas situações. Em anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias, complicações da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves. O frio está espantando os doadores, o frio está fazendo com que as pessoas não venham ao banco de sangue e os nossos estoques estão muito baixos. A nossa cidade precisa da sua ajuda, os nossos pacientes precisam de você. Não deixe o frio reduzir o número de doadores, não deixe o frio colocar em risco as pessoas que precisam da sua ajuda. Venha ao banco de sangue, faça a sua doação. A instituição funciona diariamente, das 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive aos domingos e feriados, na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130 no Bingen, ao lado do Banco Bradesco.
Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 até 15 pessoas por viagem. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp DDD 24 99269 4355. E a gente fica por aqui. Exatamente. Faça a sua doação, gente. Amanhã nós estamos de volta às 7h30. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.